Estão falando sobre função exponencial. Primeira coisa, o que eu preciso entender para conseguir resolver e interpretar os exercícios de função exponencial? Preciso ter revisado as propriedades de potência, preciso ter domínio das equações exponenciais. Isso é o básico para a gente resolver as situações e ter segurança para fazer um esboço gráfico. Outras coisas que eu preciso é ter confiança naquilo que eu estudei, da equação de primeiro grau, que gera uma função afim, que caracteriza-se por uma reta dentro do plano cartesiano. Depois, passar pela equação de segundo grau, que gera a função quadrática, que nos possibilita visualizar uma parábola que tem simetria dos dois lados, que tem um vértice, onde eu analiso o ponto mínimo ou ponto máximo, e chego em função exponencial, que pode ser escrita como uma função de x ou apenas y, tanto faz, porque a função de x ela resulta em y, que é a minha imagem, onde eu tenho um número elevado a um expoente, por isso que é exponencial. Qual é o tipo de gráfico que ela gera? Uma curva, não é mais a parábola. O que eu preciso observar? Para ser uma curva do formato crescente, eu tenho que ter uma base maior que 1. Observa, é maior, não é maior ou igual. Se eu tiver 1, eu não vou sair do lugar, porque base 1, qualquer coisa elevada a 1 vai dar ele mesmo. Então, eu preciso ter maior que 1. E a decrescente? A minha base vai ser maior que 0, menor que 1. Alguns exemplos para a gente entender, já aplicando o contexto dentro de plano cartesiano mesmo. Uma função exponencial, onde eu tenho 2 elevado a x. É exponencial porque está elevado a letra, onde eu vou estar trocando os valores. Peguei aqui aquilo mais de praxe, né? De menos 2 até 2. Aqui, então, eu tenho todos os valores de x. Vamos calcular e chegar em y. Eu estou saindo de alguns valores iniciais, onde eu tenho o meu domínio e o meu y vai ser a minha imagem. Plano cartesiano, x, eixo das abscissas, y, eixo das ordenadas. Já coloquei alguns números para caracterizar também e para facilitar, para não ficar tão extenso o vídeo enquanto eu desenhava. Primeiro, eu vou ter 2, base é igual para todo mundo, 2, 2, 2. Aqui é o valor de x. O x está o quê? Elevado. Então, eu vou substituir 2 elevado ao quadrado, que é 4. 2 elevado à primeira potência, que é o próprio número 2. 2 elevado a 0, que é 1. Aí, aqui, eu vou ter 2 elevado a menos 1. Eu vou lembrar que aqui embaixo tem 1. Vou fazer aquela inversão. O denominador vira numerador, o numerador vira denominador. E para que isso mesmo? Lá pelas propriedades de potência. Quem não viu, veja o vídeo de revisão. Eu vou ter 1 dividido por 2 ou 0,5. Próxima situação é o 2 elevado a menos 2. Repare que eu fiz os mais fáceis primeiro, por isso estou fazendo de baixo para cima. 1, mesma coisa. O 1 vem para cima, o 2 vem para baixo. O expoente que eu tinha menos 2 passa a ser mais 2. Vou fazer passo a passo. 1 meio vezes 1 meio, como é multiplicação. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. R$1 dividido em 4 partes dão 4 moedinhas de 25 centavos. O decimal fica mais fácil, ou seja, o número com vírgula, de observar no plano cartesiano. Então, observando os pares ordenados aqui, ou seja, valores de x e y. O menos 2 faz par com
0,25 ou 1/4 que seja. Então, menos 2, vou até acrescentar um número a mais aqui, menos 2. Ele vai fazer aqui, ó, ligação com 0,25. Professor, onde fica o 0,25? Tem 1, metade é 0,5, o 0,25 é metade da metade. Depois eu posso até acrescentar a caneta azul. Azul caneta, né? Menos 1 faz par com meio. O 0 faz par com 1. Então, repara, não tem nada para marcar em X, mas tem um para marcar em Y. Por isso que ele fica em cima do eixo Y, o eixo das ordenadas. Depois, 1 faz par com 2. E o 2 faz par com o 4. O que eu preciso fazer? Seguir os pontinhos, né, ligando. O que nós obtivemos? Curva. Se eu sair do menor para o maior, a minha curva é do tipo, o meu gráfico, né? Ficou de uma função exponencial, é crescente. Se antes de eu fazer o gráfico, eu quisesse observar se era crescente ou decrescente, o que eu observo? A base. A base é 2. 2 é maior que 1. Já saberia informar que é crescente. Então, esse é o primeiro gráfico. É uma função crescente. Também observaria aqui, ó, foi do menor para o maior valor, foi aumentando, os valores da minha imagem foram aumentando. Peguei exatamente no exemplo B o inverso, para a gente observar como que se desenrola essa situação. Eu tinha 2, agora eu tenho 1/2. Antes de resolver, eu bato o olho aqui. Meio está entre 0 e 1. Ótimo. Já sei que a curva não vai ser nesse formato crescendo, vai ser num formato que ela vai estar diminuindo. Então, eu terei meio elevado a menos 2, meio elevado a menos 1, meio elevado a 0. Estou colocando parênteses para informar que eu estou elevando todo mundo. Não só o número que está em cima ou embaixo, no caso, numerador ou denominador, elevado a 1 e elevado a 2. Então, fizemos a distribuição, mesmo intervalo, para a gente observar quais são as similaridades, o que tem de parecido entre os dois, o que muda, como que se diferencia o comportamento de uma crescente para uma decrescente. Então, meu domínio está aqui, vou localizar os valores para minha imagem por meio do cálculo. Negativo, o que a gente faz? Inverte, fica 2 dividido por 1, expoente fica positivo. Primeiro eu vou resolver aqui dentro do parênteses, quem já sabe fazer direto não tem problema. 2 dividido por 1 é 2. Então, vou ter 2 vezes 2, 4. Já vou colocar aqui. Mesma coisa, 2 e 1 invertem, né? E o expoente fica positivo. 2 dividido por 1 é 2, 2 elevado a 1 é 2. Minha imagem, quando o meu domínio vale menos 1 ou 1 negativo, minha imagem é 2. Todo número, letra, símbolo elevado a 0 é 1. Todo mundo elevado a 1 é ele mesmo, né? Ou 0,5, para ficar mais fácil de localizar no gráfico. E aqui 1/2 ao quadrado, quer dizer que eu preciso repetir ele 2 vezes. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, ou 0,25. Esse exemplo, esses dois exemplos, no caso, eles são bem interessantes, porque, ó, eu percebo que aqui saiu do menorzinho, né, de 25 centavos para R$4. Aqui eu saio de R$4 e vou para 25 centavos. Observa que é importante manter aqui os elementos do domínio sempre em ordem crescente também, para não se confundir. Manter uma sequência para ficar fácil de visualizar esses comportamentos. Então, aqui, ele foi só aumentando os valores, e aqui ele foi diminuindo. Aqui eu prometi que eu ia colocar, né, 0,25, 1/4, tanto faz, 0,5. Aqui também vou colocar. Então, 0,5 é metade, e 0,25 metade da metade, ou 25 centésimos, tanto faz.
Menos 2, aqui, eu vou ligar lá com o 4 no y. Tá aqui meu ponto de intersecção entre os dois no plano cartesiano. Menos 1, a imagem é 2. Se você não faz tracinho, não tem problema. Só ligar os pontos no lugar correto para o gráfico sair uma curva, né? Para evitar de sair uma reta. E podem observar outra coisa aqui, ó. Tá vendo? Não ficou 1, 2, 3, 4 na linha, 5 na linha, porque eu medi certinho 1 centímetro para que fique uma curva. Se você usar a linha e aqui embaixo você usar para o eixo X 1 centímetro, ele não vai ficar correto. Então tem que procurar assim ser bem preciso. São coisas pequenas que fazem a diferença numa interpretação de questão depois do gráfico feito. O 0 faz par com 1, então não tem nada para marcar no eixo de X, no eixo das abscissas, só tem para marcar na ordenada. Fica em cima do eixo. 1 vai fazer par com meio, 1 para X positivo, meio, e o 2 vai fazer par com 0,25. Antes mesmo de ligarmos os pontos, a gente já está percebendo aqui uma tendência. O que está acontecendo aqui com a curva? Ela diminui. Então, essa função aqui, vou tentar não mexer o caderno. Foi mais forte que eu mexer o caderno. Então, eu posso até escrever quem é a função, identificar ela certinho. Ela é do tipo decrescente. É necessário acrescentar essa informação, ter tudo isso aqui esmiuçado? Necessário não é, mas quanto mais informação você coloca, mais você passa que tem domínio sobre o assunto. Então, aqui tem 2 exemplos, colocando e mostrando que é uma curva ascendente, né? Cresce, decrescente, que diminui. Algumas oscilações que vão ter. Pode ser que você se encontre 2 elevado a x mais 1, 2 elevado a x menos 2, 5 elevado a x mais 10. Vai movimentar esse ponto aqui que nós temos de intersecção no eixo da ordenada, onde ele toca, onde ele passa aqui, onde eu tenho um ponto de encontro. Quando vocês tiverem só uma exponencial sem um termo independente, ele não vai encostar no eixo das abscissas aqui. Ele não vai tocar nem no crescente nem no decrescente. Ele vai se aproximar muito, mas não vai encostar. Agora, quando estiver somando ou diminuindo valores, ele pode sim intersectar aqui de alguma forma sem problema algum. A priori é isso. E são exercícios utilizados no crescimento, né? Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar muito que a Covid-19, ela tem um crescimento em função exponencial. Observa. Quando eu tinha um elemento contaminava 2. A partir do momento que eu tenho 2, estou contaminando 4. A partir do momento que eu tenho 3, já são 8. Estou falando assim por cima, mas é só para ter uma base de aplicação. Então, era isso para a função exponencial.